Bom dia, torcedor vascaíno. Tudo certo? Mais um Faísca tá on na área. Você pode estar estranhando, né? Hoje eu não estou com a camisa do Vasco. Hoje eu estou com a camisa da seleção francesa. O motivo eu nem sei direito. Enfim, cada um pode pensar o que bem entender, o porquê hoje da minha homenagem à seleção francesa está vestindo essa camisa aqui. Pois bem, torcedor, hoje a nossa resenha por aqui é o seguinte: uma possível escalação para o jogo de amanhã, com a ausência do Herediano, a volta do Praxedes, o que eu penso que o Ramon pode armar para esse jogo de amanhã. Só que o principal tema da minha resenha de hoje é o seguinte: com todos esses jogadores à disposição que o Ramon tem agora, com os novos contratados, com quem está vindo do departamento médico, com tudo, qual é o melhor 11 do Vasco daqui para frente? Olha, muita gente tem vontade de colocar no papel. Como aqui não dá para colocar no papel, coloca no comentário aqui desse vídeo qual é a principal escalação do Vasco. Eu depois vou dar a minha escalação aqui. Espero que você goste e quem não gostar, que coloque a sua, que eu respeito pra caramba. Beleza, galera? Enquanto a guitarrinha toca, senta o dedão no like aí, compartilha esse vídeo que o Faísca chegou e amanhã é dia de jogão. Se liga aí. Então, torcedor vascaíno, amanhã o Vasco enfrenta o Atlético Mineiro, 11 horas da manhã, no Maracanã. Sim, o Vasco que até quinta-feira à noite não sabia ainda, isso são coisas que só acontecem no futebol brasileiro, né? O local desse confronto e ficou definido que será no Maracanã. Aliás, já quero fazer o convite aqui para você, amanhã, a partir das 10h15 da manhã, o nosso pré-jogo aqui no canal Atenção Vascaínos. E para esse confronto, o técnico Ramon Dias aí tem o desfalque do Herediano, levou o terceiro cartão amarelo no confronto contra o Red Bull Bragantino, e tem o retorno do Praxedes. Eu, na minha humilde opinião, seria uma troca pura e simples. Até, inclusive, essa semana eu falei no News isso, e também no Bom Dia Gigante. Eu colocaria apenas o Praxedes na equipe e colocaria ali pelo lado direito o Marlon Gomes, juntamente com o Paulinho se revezando ali naquela extrema direita. Lembrando que o Marlon Gomes já desempenhou isso no profissional e o Paulinho, quando jogou no Boa Vista em Portugal, em inúmeras oportunidades ocupava aquela faixa direita do campo ali. Então eu acho que poderia perfeitamente essa equipe amanhã ser montada dessa maneira. Com o Zé Gabriel de primeiro volante, Praxedes pela esquerda, o Marlon Gomes e o Paulinho revezando ali pela direita, e lá na frente Gabriel Peck e o Verratti. Então lá atrás eu acho que essa linha defensiva do Vasco cada vez vai jogando mais, ganhando mais entrosamento, e deve ser o Jardim, o Bambu, o Puma, infelizmente, na última segunda-feira não apresentou absolutamente nada que pudesse fazer com que ele voltasse à briga pela titularidade. E olha que é uma pena, né? Porque o Puma no Campeonato Carioca deu indícios que a lateral direita do Vasco estava resolvida. Era um jogador que ia muito bem ao ataque, tinha alguns problemas defensivos, só que agora, pasmem, até lateral ele anda errando. Inacreditável. A partida que ele fez contra o Red Bull Bragantino foi algo assim que parecia um amador no meio dos profissionais. Uma partida muito, muito abaixo mesmo. Só que assim, torcedor, hoje o tema principal da minha resenha hoje aqui nem é tanto a escalação que o técnico Ramon Dias vai colocar em campo no jogo de amanhã. Até porque eu acabei de falar a maneira que eu ia escalar. Agora, o Ramon Dias tem algumas possibilidades. Ele pode, quem sabe, promover a estreia do Rossi, jogando basicamente como um ponta pela direita, tentando o Verratti lá na frente. Ele pode entrar, então, com o Eric Marcos, também para ocupar aquela faixa do campo. Ele pode entrar com o Serginho. Enfim, são todos jogadores que estão à disposição. Lembrando sempre que eu não estou dando uma informação aqui, a questão do Paulinho com o Marlon Gomes. É que o Ramon Dias, nos últimos jogos do Vasco, todo mundo trouxe uma possível escalação, chega em cima da hora, ele vai lá e faz um outro tipo de escalação. Só que ontem, no nosso grupo do WhatsApp, do canal Atenção Vascaínos, os nossos membros lá, eu fiz uma provocação. Eu coloquei assim: olha galera, se vocês aí tivessem a caneta na mão, com todos os jogadores disponíveis do Vasco, inclusive o Payet, qual é a escalação que você faria do Vasco do meio para frente? Eu até deixei do meio para trás
porque tá muito fácil. Do meio para frente é que o bicho tá pegando. Olha, eu fiquei surpreso. Mais ou menos aí, sei lá, uns 15, 20 torcedores colocaram as suas escalações. E eu acho que só 2 ou 3 se repetiram. O torcedor tem o direito de montar qualquer um, porque o torcedor não tem compromisso com a tática. O torcedor tem compromisso com o futebol bem jogado e com o resultado. Agora, como fazer para chegar no resultado final, isso é com quem é do meio do futebol, com as comissões técnicas, com os analistas de desempenho, com os treinadores, enfim, com todo mundo. Pois bem, torcedor, com todos à disposição, o meu time do Vasco eu não cravo, mas tem algumas coisas assim que ficam bem claras. Por exemplo, o primeiro volante, eu acho que o Zé Gabriel vai marcando o território e vai assumindo a posição ali como um jogador que está tomando conta daquele espaço. Em determinados momentos, quem sabe, o Medel também pode vir ali jogar, só que eu acho que a zaga Medel e Léo já está consolidada, então eu acho que o Zé Gabriel ficaria por ali. Pelo lado direito, aí tem algumas possibilidades. Tem a questão do Paulinho, que eu acho que é titular absoluto dessa equipe do Vasco. Eu acho que ali não dá para mexer. Só que assim, essa vaga do terceiro volante ou de alguém pelo lado esquerdo, ou até trocar o Paulinho de lado, aí nós temos aí algumas opções. Nós temos o Praxedes, que parece ser um jogador de confiança do Ramon Dias, que no último jogo o Ramon Dias inclusive citou o nome do Praxedes, na coletiva, né? Falando que ele sentiu falta desse jogador que segurava um pouco mais a bola. E aí vem o encaixe do Payet nessa equipe do Vasco. Eu, basicamente, vendo o Vasco num 4-2-3-1, eu vejo o Payet muito como um meia centralizado. Só que se eu tô colocando 3 jogadores atrás do Payet, só tem vaga para o Payet ser esse meia centralizado. Talvez vindo da esquerda para a direita, como ele atuava em algumas oportunidades no West Ham e também no Olympique de Marseille. E lá na frente, 2 vagas. Verratti, óbvio, o homem de referência. E aí tem a questão Tupek, que eu acho que seria esse outro atacante do Vasco. Então, na minha cabeça, hoje, pelo rendimento dos jogadores do Vasco, por aquilo que eles estão apresentando, eu colocaria na minha equipe titular Zé Gabriel, Paulinho, Praxedes e Payet. Na frente, Peck e Verratti. E olha, que eu não descarto, por exemplo, jogadores igual o Jair. Eu não posso descartar o Jair. O Jair está com algum problema, e eu acredito que seja até um problema clínico. Essa questão dessa contusão no joelho do Jair faz com que ele acabe entrando nas partidas e não rendendo o suficiente. Porque o Jair é um cara que pode se candidatar, inclusive, a ser o primeiro volante do Vasco. Porque a partir da hora que tu tem uma equipe bem encaixada, uma equipe que tem um perde e pressiona bem forte, você pode jogar com um jogador igual o Jair de primeiro volante, que tem mais qualidade que o Zé Gabriel na saída, tem uma leitura melhor de jogo, só que no momento o Jair não está rendendo. Outro jogador que poderia ser titular nessa equipe do Vasco, e até fez um bom primeiro tempo contra o Red Bull Bragantino, é a questão do Marlon Gomes, inclusive convocado pelo Ramon para a seleção pré-olímpica. Outro jogador, quem sabe, para fazer uma extrema com força pela ponta, é a questão do Rossi, que ontem, até nas escalações ali, apenas um torcedor do Vasco lembrou do Rossi. Eu acho que é um jogador que, quem sabe, na frente pode ser útil. Então, assim, dependendo do modelo e do esquema, o Ramon Dias tem agora em mãos vários jogadores para poder desempenhar. E isso deixa claro que alguns jogadores vão começar a perder espaço. Porque se a gente começar a lembrar a tristeza que foi na última segunda-feira, a partir da hora que o Ramon Dias teve que usar o banco do Vasco, foi realmente uma coisa assim que deixou todo mundo deprimido, né? Uma coisa que ficou bem abaixo daquilo que a gente imagina para um banco de Série A. Jogadores entraram e não renderam absolutamente nada. Então agora, tendo mais esses 3, 4 jogadores à disposição, eu acho que o Ramon Dias pode sim montar uma equipe bem fácil. E como eu sempre gosto de colocar um parâmetro na cabeça do torcedor, quando eu falo dessa escalação que eu fiz aí, que eu imagino o Vasco daqui para frente, eu vou fazer uma provocação aqui. Eu imagino essa escalação do Vasco muito próxima ao Vasco campeão da Copa do Brasil de 2011.
E eu vou começar a escalar as peças aqui, e o torcedor que tem uma memória boa vai começar a puxar e vai ver se eu não tenho razão na maneira que eu enxergo essa equipe do Vasco. Vou até pegar a prancheta aqui para ficar mais fácil, para tentar explicar aqui do meio para frente o que eu penso dessa equipe do Vasco. Pois bem, torcedor, nós tínhamos naquela equipe de 2011 o desenho basicamente aqui. Nós tínhamos um primeiro volante, que era o Eduardo Costa, que era esse 5, ou seja, Zé Gabriel, Eduardo Costa. Nós tínhamos, pelo lado direito, Rômulo, que tem muito a característica do Paulinho, dessa força, dessa arrastada. Eu acho até que o Paulinho tem mais qualidade técnica que o Rômulo. Pelo lado esquerdo, Canhoto, Felipe, Praxedes. Pelo amor de Deus, quando eu estou falando aqui, eu não estou comparando o Paulinho com o Rômulo, o Praxedes com o Felipe em qualidade técnica, não é isso. É apenas o esboço do que eu imagino para o torcedor entender. Então nós teríamos aqui, aquele meio de campo aqui, e daí nós tínhamos o Éder Luiz, que era esse ponta aqui, que vinha pela direita aqui. Nós tínhamos o Alexandro aqui na posição do Verratti, e agora que vem a charada. Torcedor, lembra do posicionamento do Diego Souza, que era aquele quarto homem de meio de campo aqui pelo lado esquerdo, que toda hora pisava na área, toda hora chegava para finalizar aqui na meia-lua, atacava o espaço? Eu vejo muito o Payet fazendo essa função do Diego Souza aqui, ocupando essa faixa do campo aqui. Não buscando fundo, não arrastando, não é isso. É um segundo atacante quando o Vasco tá com a bola, e sem a bola o Éder Luiz desce aqui para marcar, que o Éder Luiz, nesse esquema que eu imagino, é o Peck, desce aqui, faz a linha de 4 para deixar aqui o Verratti e o Payet mais tranquilos, apenas fechando linha de passe do adversário. Muitos torcedores podem estar pensando assim, que dá para o Vasco escalar uma equipe titular com Orediano, com Verratti e com Payet. Pois bem, torcedor, se fosse na década de 70, dava para a gente montar um time assim. Inclusive você bota o Jair de primeiro volante, aí você faz uma equipe romântica. Mas o futebol não é romantismo, o futebol muitas vezes é pragmatismo. A gente precisa vencer jogos, a gente precisa ter eficiência. Então não dá pra gente achar que dá para montar uma equipe dos sonhos enquanto essa equipe não estiver bem encaixada. Se o Vasco tivesse uma equipe bem colocada na tabela, que tivesse o controle da bola, que soubesse controlar as ações, que tivesse um perde-pressiona muito bem feito, ok, você monta tranquilamente uma equipe com o Jair de primeiro volante, com o Praxedes, com o Payet de meia, com o Orediano lá na frente, com o Verratti, até com o Sebastião Ferreira. Só que a gente precisa competir. E eu não consigo enxergar, taticamente, um 11 titular do Vasco com Orediano, Payet e Verratti. Porque nós ficaríamos sem 3 jogadores para correr para trás. Porque quando a gente imagina o futebol, a gente imagina muito correr para frente, e o correr para trás, e o fechar espaço, e fechar linha, e acompanhar a lateral do adversário, e fazer a linha de 5. Então assim, na minha cabeça, eu não consigo imaginar isso. Então eu não vejo como o Ramon Dias conseguir escalar uma equipe com Orediano, Verratti e Payet. Eu acho que vai dar para escalar no máximo 2. E obviamente os 2 tem que ser o Verratti e o Payet, com o Peck fazendo esse serviço sujo pela beirada do campo. Então basicamente eu acho que um modelo que o Ramon Dias pode imaginar muito bem é esse modelo de 2011 que o Vasco tinha lá. Lembrando que a gente falou várias vezes que o Ramon Dias lá na Arábia jogava com 2 homens próximo à área, né? Então quem sabe o Verratti e o Payet, a única preocupação que eu tenho, alguns montaram a equipe com o Payet sendo um segundo atacante, só que eu não vejo ele recebendo essa bola de costa. Não, o Payet precisa receber de frente, precisa arrastar, precisa pifar. Essa história de segundo atacante de costa lá na última linha, não. Ele tem que flutuar vindo da esquerda para a direita, como era basicamente aí o que o Diego Souza fazia nessa equipe do Vasco lá de 2011. Beleza, galera? Você pode escalar a equipe que quiser aí no comentário. Tô fechado com você. A gente vai debater, eu não sou o dono da verdade, não sou o dono da razão. Vou respeitar todas as escalações e vou analisar todas as escalações aí de baixo. Eu não sou o dono da verdade e respeito as escalações que vocês possam fazer aí embaixo. Mais uma vez, galera, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e amanhã a gente se encontra. 10h15 da manhã,
aqui no canal Atenção Vascaínos, tudo sobre essa festa linda, essa festa maravilhosa no Maracanã. Abraço, galera! Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!